Bom, gente, nós estamos vivendo o pior pico da pandemia no Brasil. Tá? Nós estamos tendo aí dias de mais de 1.500 mortos. Tá rolando uma sincronização do esgotamento do sistema de saúde, sobretudo na região sul, mas em alguma medida no Brasil inteiro. Então nós estamos tendo o retorno dos fechamentos do comércio de maneira mais rígida. Não é porque os governadores ou os prefeitos estão querendo fechar. A maioria deles não está querendo, mas o esgotamento do sistema de saúde está provocando um pânico. Quando a pessoa é internada nesta pandemia, ela fica muito tempo no hospital. Então o que a gente tem? Quando começa a lotar os hospitais, não tem como do dia para a noite essa realidade mudar. Então se nós estamos tendo aumento do número diário de casos, numa situação de esgotamento dos recursos do sistema de saúde, é inevitável o colapso, por isso o fechamento agora tardiamente. E aí você junta isso à paralisação da vacinação no Brasil, que decorre da incompetência, que na verdade é um projeto de Bolsonaro, no sentido de buscar acesso às vacinas. Tá? Nós não temos nem 5% da população que já tomou a primeira dose, temos em torno de 1% da população que tomou a segunda dose. Então, no meio desse caos, ou seja, o Brasil está prestes a produzir uma tragédia de nível global. Porque um colapso no sistema de saúde sincronizado num país de 220 milhões de habitantes é algo sem precedentes no mundo, na história das pandemias. Enquanto nós estamos neste momento, o que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está indo para o YouTube fazer a apologia do não uso da máscara, mentindo, que foi o que ele fez essa semana, que o uso da máscara é prejudicial. Gente, a máscara é uma das poucas coisas que nos dá alguma, não vou dizer segurança, mas alguma chance em meio a essa pandemia. Pois o Bolsonaro teve a cara de pau de dizer que era um estudo, uma enquete de internet para dizer que a máscara não deve ser usada porque, no final das contas, faz mal. Isso é criminoso. Isso é abusivamente criminoso. Além disso, o que o Bolsonaro fez também nessa semana? Ele ameaçou os governadores que estão fechando a economia em função do esgotamento do sistema de saúde. Gente, não existem adjetivos na língua portuguesa capazes de qualificar a conduta nociva do Bolsonaro, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, diante da hecatombe que nós estamos vivendo. Eu não vou dizer que isso é motivo de prisão, eu não vou dizer que isso é motivo de talvez coisa pior, porque não há como classificar essa conduta. Nós estamos na beira de uma tragédia de nível global em função do projeto bolsonarista de negligenciar a pandemia para plantar o caos e assim conseguir se manter no governo. E Bolsonaro está ainda dobrando a aposta. Eu não vou nem dizer que é obviamente inconstitucional, porque ele fez ameaça no seguinte sentido: ele disse que o governador que fechasse a economia deveria bancar o auxílio emergencial. Primeiro, que não há dificuldade nenhuma para bancar o auxílio emergencial. Segundo, que os governadores estão apavorados. Os governadores não emitem a própria moeda. Mesmo que o STF autorize os governadores a comprar a vacina, imagine um estado como o Rio Grande do Sul, que não consegue pagar salários para os servidores, onde professores tiveram salários parcelados durante 5 anos, estão com salários congelados, não recebendo nem reposição da inflação há 5 anos. Como que esses estados que não conseguem pagar salários, que não é só o caso do Rio Grande do Sul, tá assim também o Rio de Janeiro, Minas Gerais e muitos outros, como que esses estados vão adquirir grandes quantidades de vacina? Só quem pode fazer isso é a União, gente. A União tem uma capacidade ilimitada de expansão de crédito. E havendo esse nível de ociosidade da economia, não há qualquer risco de inflação. Então, só quem pode fazer alguma coisa e deve fazer alguma coisa é a União neste momento. A gente tem que deixar muito claro para a classe trabalhadora o seguinte: é evidente que a pessoa que tem um pequeno negócio
está lutando para manter o seu negócio aberto. O Rio Grande do Sul está com 100% de ocupação nos leitos de UTI em praticamente todos os hospitais. E mesmo assim a gente está vendo carreatas no interior do estado de pequenos comerciantes exigindo que o comércio não seja fechado. Eles são suicidas? Não, nós temos que entender a cabeça do pequeno comerciante. Eu não estou falando dos burgueses, não estou falando da classe dominante. Eu estou falando daquele cara que tem uma lojinha de roupas, eu estou falando daquele cara que tem uma pequena lavagem de carros, aquele cara que tem um pequeno negócio. E que não é negócio essencial e que vai fechar e precisa fechar. Esse cara, minha gente, se ele ficar uma semana, 2 fechado, ele quebra. Se ele ficar 1 mês ou 2 fechado, ele nunca mais arruma a sua vida. Porque ele vai ter o aluguel para pagar, ele vai ter o salário do aquele funcionário ou 2 funcionários que ele tem para pagar, e ele nunca mais volta. Ele não tem capital para se manter. É diferente da classe burguesa. Então o que deveria ter sido feito desde o princípio? O que todos os países fizeram. Você faz um fechamento mais radical, banca, o país emissor da moeda banca que esses pequenos e micro não quebrem, e assim se controla a pandemia para que a gente possa abrir. No Brasil não foi feito nada. Se negou a pandemia e se produziu esse caos social que nós estamos vivendo. Então, assim, nós estamos no pior momento da pandemia e no pior momento da economia. Então, aquela falsa dicotomia entre salvar a economia e salvar vidas, né, se mostrou, na prática, uma farsa. Aí vem o prefeito de Porto Alegre, né, aquele abobado do Sebastião Melo, dizendo para as pessoas darem a vida pela economia, cometendo um sincericídio que viralizou para o Brasil inteiro. Então isso tem que ficar muito claro. Bolsonaro é o responsável por esse caos, porque ele projetou isso, e nós estamos diante de uma bomba relógio. Não vai passar em 1 semana ou 2. Justamente pela tipicidade dessa pandemia que deixa as pessoas tanto tempo internadas. Tá? Todos nós já conhecemos alguém que morreu, gente. E isso está se transformando em algo cada vez mais dramático. E eu encerro essa parte dizendo que há pelo menos uma luz no fim do túnel, alguma esperança, porque, por exemplo, essa semana saiu uma pesquisa da CNT que diz que 51% dos brasileiros já rejeitam Jair Bolsonaro. Então a realidade começa a vencer o WhatsApp, finalmente. 11,3% acham que ele é honesto, ou seja, a esmagadora maioria dos brasileiros já não acredita na honestidade de Jair Bolsonaro. E apenas 1,3% acham que ele trabalha pelos pobres. Tá? A questão da condução da pandemia, ele está meio a meio, tá? Mas também a pesquisa mostra que muito dessa percepção que ele não é um desastre completo na condução da pandemia é em função do auxílio emergencial, onde 70% dos brasileiros quer que volte. Nós temos que explorar isso. Nós temos que mostrar que ele não quer o auxílio, que ele está condicionando o auxílio a uma chantagem desnecessária e que o Brasil está passando por um genocídio premeditado. Isso tem que ficar cada vez mais na nossa boca, mais no nosso dia a dia, porque a gente tem que travar essa batalha do convencimento para desconstituir aquilo que chega no WhatsApp. Porque sem isso, nada a gente vai conseguir para além disso, beleza?